Imagina só uma comédia de ficção científica mas tão absurdamente sombria que o próprio estúdio tentou esconder do mundo. Uma obra que, com o passar dos anos, começou a parecer cada vez menos como uma sátira exagerada e muito mais com um documentário profético sobre a nossa vida. Hoje a gente vai destrinchar um filme que saiu de um absoluto fracasso de bilheteria para se tornar uma das críticas sociológicas mais afiadas do nosso tempo. Bem-vindo ao canal Aprende Aí! Hoje a gente vai passar por 6 pontos bem diretos. 1. O filme escondido. 2. Bem-vindo ao ano 2505. 3. Quando a sátira vira realidade. 4. Consumidores no lugar de cidadãos. 5. O esvaziamento do simbólico. E, finalmente, 6. Como evitar a idiocracia. Então, bora começar pela seção 1, o filme Escondido. Toda essa história começou na cabeça do diretor Mike Judge, lá em 1996. Ele ficou imaginando o que aconteceria com a evolução humana se a inteligência simplesmente deixasse de ser uma vantagem de sobrevivência. O roteiro inicial saiu em 2001, mas as gravações, só foram rolar em 2005 e foi um verdadeiro caos. Foram dias exaustivos de 16 horas de trabalho e o orçamento para os efeitos visuais, que são super necessários para criar um mundo distópico, era praticamente zero. Isso gerou um estresse absurdo nos bastidores. E para vocês terem uma ideia do nível da coisa, os números mostram perfeitamente o quanto a 20th Century Fox abandonou o projeto. É uma daquelas histórias bizarras de Hollywood. O estúdio simplesmente não fez cabines para os críticos, não imprimiu pôsteres oficiais, não lançou sequer um trailer antes das sessões. O marketing foi absolutamente zero. O filme estreou em míseras 130 salas nos Estados Unidos e rapidinho cortaram para 6 salas. A bilheteria global mal arranhou os $500 mil, contra um orçamento de uns 4 milhões. Eles basicamente enterraram o filme vivo. O que nos leva à seção 2. Bem-vindo ao ano 2505. Mas por que um estúdio faria isso com o próprio filme, né? Para entender, a gente tem que olhar para a premissa genial que o Mike Judge e o Ethan Coen criaram. A história segue o cabo Joe Bowers, um bibliotecário do exército americano. Ele é escolhido para um experimento militar justamente por ser o cara mais medíocre e comum de todas as forças armadas. Junto com ele vai a Rita, uma profissional do sexo também recrutada para o teste. O plano era ficarem congelados por 1 ano, mas depois de um monte de trapalhadas, os dois são esquecidos e acabam acordando 500 anos no futuro. E o mundo que eles encontram em 2505 é um colapso hipercomercializado total. O que a média da humanidade despencou, porque a inteligência parou de ser recompensada pela evolução há séculos. O caos é tanto que as plantações não crescem mais porque eles regam a terra com uma bebida isotônica, chamada Browndoll. Por quê? Só porque a propaganda diz que tem eletrólitos. O presidente dos Estados Unidos, o presidente Camacho, é um ex-campeão de luta livre e estrela de filmes adultos. Nesse mundo de pura anti-intelectualidade, o Joe, aquele cara totalmente mais ou menos do século XXI, descobre que é a pessoa mais inteligente do planeta inteiro. Aí entramos na seção 3, quando a sátira vira realidade. Lá em 2006, tudo isso soava como um absurdo muito engraçado. Só que o que tirou a idiocracia do fundo do poço das locadoras foi a precisão com que o filme antecipou o nosso comportamento moderno. E olhando de forma totalmente neutra e analítica, as semelhanças assustam. A gente vê a degradação da linguagem, com todo mundo se comunicando só por abreviações. O filme mostrou o pessoal confiando cegamente em sistemas de navegação muito antes dos acidentes reais causados por GPS acontecerem. O desligamento remoto de veículos por autoridades era piada no filme. Hoje a tecnologia é real. Até o guarda-roupa. Eles usaram Crocs no filme porque era um calçado barato e que parecia ridículo na época. Eles não faziam ideia de que ia virar uma febre global. Mas o mais pesado de tudo, com certeza, é como o filme previu a mistura bizarra do entretenimento barato, no estilo reality show, com o debate político real. Pessoal, só uma pausa rapidinha aqui. Se vocês estão curtindo essa análise, por favor, compartilhem o canal e deem aquele like. Isso ajuda a gente demais a continuar trazendo esse tipo de conteúdo, beleza? Valeu! Bora lá para a seção 4. Consumidores no lugar de cidadãos. Agora, a gente vai aprofundar essa análise sob uma lente um pouco mais acadêmica. Por trás de todo aquele humor escrachado, tem uma teoria sociológica pesada ali. O artigo Globalização do Consumo e as Consequências à Cidadania, do Tiago dos Santos da Silva, pega o filme justamente para ilustrar as ideias do grande antropólogo Néstor Garcia Canclini sobre o nosso futuro. O Canclini fala sobre um perigo real. A globalização e o mercado sem freios podem substituir o nosso papel ativo de cidadão por um papel totalmente passivo de consumidor.
Pensa comigo, o cidadão age pensando no bem comum, no diálogo e nos direitos humanos. Já o consumidor é movido apenas por desejos de mercado e fidelidade a marcas. No universo de Idiocracia, essa troca foi absoluta. As pessoas usam marcas até nas roupas de forma padronizada e tem gente que literalmente recebe nome de empresas corporativas. É uma sociedade governada exclusivamente pelo consumo, reduzida a uma massa que não consegue mais pensar criticamente. E isso nos leva diretamente ao conceito de democracia de fãs da Lisbeth Van Zunen. O filme é a definição perfeita disso. Lá, a Suprema Corte funciona como um programa de auditório na TV, com direito a aplausos da plateia e patrocínio de rede de fast food. A política perde completamente a estrutura e vira só teatro. O eleitor não analisa proposta nenhuma, ele só torce. Ele age como um fã cego de uma marca. E isso é um alerta seríssimo sobre o que acontece quando a gente transforma tudo, até a democracia, em puro entretenimento. Seção 5. O esvaziamento do simbólico. Para entender a raiz desse problema, a gente pode olhar pela perspectiva da psicanalista Laís Comini. Ela argumenta que o verdadeiro terror do filme não é só o QI da galera caindo, mas sim o colapso das estruturas que formam a nossa linguagem e a sociedade. É o que ela chama de esvaziamento simbólico. Basicamente, quando a inteligência é atropelada pelo puro impulso, o que sobra é uma pessoa que não consegue esperar, não sabe escutar e é incapaz de interpretar qualquer coisa mais complexa. Conhecimento some e a verdade vira só um bom marketing. Tem uma inversão lógica muito louca aqui. No filme, ser inteligente não é mais sinal de sabedoria. A inteligência vira um estorvo. É vista como algo chato que atrapalha a diversão rápida. Na psicanálise, disse que o discurso do mestre, que é o que traz ética, regras e conhecimento para a sociedade, foi completamente destruído pelo discurso capitalista, onde a única regra que importa é o prazer imediato e constante. A verdade deixou de ser uma questão de ética. Agora ganha quem tem a melhor estratégia para seduzir a massa. E chegamos na nossa última sessão. Como evitar a idiocracia? Beleza, vimos o diagnóstico assustador, mas as próprias fontes acadêmicas apontam um caminho de cura. Como a gente resiste a isso? O primeiro passo é resgatar a cultura, a arte e a política das mãos do puro interesse de mercado. A gente não pode deixar que só os lucros e os algoritmos digam que tem valor. Pelo lado psicanalítico, a resposta passa muito por voltar a escutar, valorizar o silêncio, o pensamento crítico e o tempo das coisas, para que a gente entenda os nossos verdadeiros desejos, em vez de só buscar aquele alívio de 2 segundos clicando em um botão de comprar. Para amarrar toda essa reflexão, fica aqui a grande pergunta que o Mike Judge nos força a engolir. O que sobra da gente quando transformamos a linguagem em ruído, o conhecimento em memes e a política em reality show? Idiocracia pode até ter nascido como uma comédia largada pelo estúdio, mas no fim das contas virou aquele espelho onde a modernidade, no fundo, tem muito medo de se olhar. O algoritmo quer te manter ocupado. Nós queremos te manter inteligente. Se inscreve no Aprende Aí.